Então, pessoal, essa vai ser, né, como já falei, a aula de encerramento do nosso componente ética profissional e as relações humanas. Eu acredito que nós caminhamos bastante no desenvolvimento dessas habilidades, né? Antes de começar a aula, vocês falando de algumas coisas que ficaram sem entender. Ó, estudar é isso mesmo, tá? Não ache que estudar é você chegar, como você chega numa feira e sai pegando as coisas e colocando na sacola e leva para casa, né? A questão do estudo, ela tange a subjetivação de cada um. Então tem coisas que não serão aprendidas e tudo bem, né? Não podemos entender o estudo aí como um carregar de informações. Então eu não quero cobrar de vocês uma compreensão, vou chamar assim, de global ou geral ou completa, né? Longe de mim. Mas eu espero que o cerne, né, o centro, a centralidade, a essência desse componente, que é conseguir entender como que as relações humanas funcionam, entender a importância de cada um de nós se responsabilizar, né? A aula de ontem foi muito pautada nessa ideia de responsabilidade sobre os seus atos, responsabilidade social, consciência ambiental. Então, passa aí, né, como um módulo, como um componente fundamental para o curso técnico em administração e todas essas demandas que surgem no mundo do trabalho. E hoje essa nossa POC aula, nossa última aula rapidinho para vocês fazerem uma atividade, né? Eu vou dar mais tempo de vocês fazerem atividade. Serão 10 questões, serão objetivas, ou seja, de marcar X. Tá bem fácil, facinho, facílimo. Eu também vou entregar para vocês o material de apoio e falar aí algumas questões que vão estar lá na atividade. Aí, antes de mais nada, antes da gente fazer antes de fazer a entrada na aula, né? Vamos lá. O que nós temos de expectativas hoje? Saber classificar as tendências da ética profissional no mundo do trabalho atual. Então, percebe que essa é uma habilidade, é, uma atividade que ela passa, digamos assim, né, é, por todo o que nós já falamos, que é entender aí, classificar aí as tendências da ética profissional no mundo do trabalho hoje. Falei para vocês o quanto que é importante entender que uma empresa não é só uma empresa. Uma empresa é o encontro de pessoas e como encontro de pessoas tem um sentido político, tem um sentido efetivo na nossa condição também de formação de personalidade, formação de subjetividade, até mesmo de prazer, né? De prazer, satisfação em viver. Quantas pessoas que ao perderem o emprego entram em depressão não somente pela perda do salário, mas pela perda do sentido, né? De ter um sentido na vida, de ter uma profissão de referência, de ter um grupo que se encontre, né? Então, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar ética, visualizar o comportamento no mundo do trabalho, muito além da noção de cumprir as normas da empresa, muito além de fazer o que a chefia, a sua gerência te manda, né? Mas sim conseguir entender aí que a ética, o comportamento e um comportamento reflexivo, um comportamento pensado, né? Não é um comportamento, como já temos falado desde a primeira aula, de pessoas alienadas, burras, que saem obedecendo regras aí, né? Sem pensar no que vive e sem pensar também que tem algo sobre não aceitar sua dignidade ser negociada, né? Nós falamos muito disso também. Estudar ética é uma responsabilidade com as diversidades das identidades. O mundo do trabalho o mundo do trabalho é ótimo. O mundo do trabalho demanda muito essa questão, pauta muito essa questão, porque essa é a nossa grande tendência da ética profissional hoje. E aí, para continuar e conseguir, né,
objetivar essa nossa expectativa. Vamos falar das características da ética profissional hoje. Vocês vão ver que a aula de hoje ela também tange assim, um aspecto de revisão, porque nós já falamos disso. Todos os caminhos éticos novos caminhos éticos, novos caminhos éticos é a transformação sociomoral. Então a gente sabe que estamos passando por transformações éticas, falamos muito disso, né, da diferença da forma de cada pessoa viver, de cada diferentes formas de pensar político, de pensar religião, de pensar sobre si mesmo, e aí encontra todo mundo na mesma empresa, e tudo isso tem que ser respeitado, valorizado. Responsabilidades e deveres, e aí vai ser a leitura que eu vou passar para vocês sobre a nossa... que eu vou fazer uma leitura breve com vocês da atividade, depois a gente passa para fazer a avaliação. Então, reforçando, você faz parte, o respeito é sempre importante nos nossos laços, fale com educação e aguarde o seu momento de fala, ajude o colega e a colega, os colegas e as colegas, cuide do material coletivo como parte do seu particular e dê o seu melhor sempre. Dê sempre o seu melhor. Então, essa última aula reforçando tudo isso que nós temos falado. E aí, para a gente conseguir começar aqui colocando as questões, né? Como eu sempre fiz desde a primeira aula até aqui, tenho feito essa distribuição estrutural das nossas aulas que começa sempre provocando, colocando a questão, colocando as questões. E aí, eu quero que você pare e pense agora sobre o que do seu comportamento está diretamente relacionado com o olhar dos outros. O que você faz na sua vida que você faz porque existe um olhar do outro. Um olhar do outro que vai te gratificar, te dizer, cara, você é muito bom, parabéns, que massa, você é genial. Ou ainda, né, a gente sabe na psicanálise que nem tudo que a gente faz é querendo atenção positiva. Tem gente que não consegue ter atenção positiva e procura aparecer de uma outra via, aparecer com uma outra face, mas ainda requerendo atenção, requerendo o olhar. O que você faz, às vezes, para que alguém te corrija, né? Isso é inconsciente, pessoal, mas é fato. Muitos de nós fazemos as coisas esperando a correção. Se a gente deita essa pessoa no divã e vai tratar ela na psicanálise, provavelmente a gente vai descobrir uma carência aí muito grande, uma carência de afetos, de atenção, em que aquele ou aquela que procura ser corrigido ou corrigida está procurando, na verdade, atenção, procurando afeto, mas ainda assim passa pelo outro, né? O que pensam sobre você te importa? Eu diria que a gente precisa aqui voltar a Aristóteles e aí pensar o que é de mais passa e o que é de menos falta. Se o outro, para você, o olhar do outro, a opinião do outro, o pensamento do outro, para você não te importa nada, você vai ser uma pessoa cínica, uma pessoa indiferente e provavelmente muito antipática, porque não vai ter a capacidade de corrigir os seus próprios erros. Mas se você só pensa nos outros, se você só quer ser visto pelos outros, você vai ser igualmente medíocre, igualmente sem valor, né? As pessoas não dão valor em quem só agrada, fato. Então, voltando a Aristóteles, eu vou parafrasear Aristóteles, que diz que o que é de mais passa, o que é de menos falta. Então, o outro de mais na sua vida passa e o outro de menos também falta. Por quê? É do outro que nós temos um olhar que nos denuncia aquilo que nós precisamos editar dentro de nós mesmos, editar dentro do nosso comportamento. Então, ter o outro como termômetro é indispensável. Agora, só usar o olhar do outro como termômetro te leva para a ruína. E aí eu vou para um exemplo muito simples de como que o outro nos atravessa e isso tende a mudar o nosso comportamento e avaliar a nossa ética quando a gente pensa nas redes sociais. Quando você
usa, por exemplo, do Instagram para que as curtidas do outro te digam se você tá bonito ou feio, se você tá interessante ou desinteressante, se você usa da sua dos aplausos que você recebe da sua audiência, aplausos barra curtida, coraçãozinhos, para avaliar a sua autoestima, você está fadado ao fracasso. Por quê? O outro sempre será uma frustração da nossa fantasia. Por mais que a gente tenha alguma fantasia, que aí entra na ordem da expectativa, do que espera do outro, jamais a gente vai conseguir mensurar, de fato, um agradar ou um desagradar do outro. Por isso que, né, eu trouxe para vocês, para colocar essas questões, um pensamento de uma monja que eu gosto muito. Já li vários livros dela e ela é muito sábia, não sei se vocês a conhecem, e eu vou passar para vocês esse trecho do vídeo dela, que ela vai falar aí sobre o que pensam os outros e como que a gente vive, né, a partir desse equilíbrio, né, de não ser cínico, dar os ombros para o que os outros pensam, mas entender que aquilo que os outros pensam não é você. Pode ser você para elas, né? Que outra coisa que eu digo sempre, tem que se importar com o que os outros pensam. Porque se você não, e eu já falei disso, inclusive falei na primeira aula, se você não pensa sobre isso, se você, eu sou assim mesmo, que se dane os outros, que se dane a opinião dos outros, você vai ser sempre pro outro a opinião dele. Então, e esse outro pode ser o seu chefe, pode ser a sua chefe, pode ser o seu colega de trabalho, que um dia vai vir a topar com você de novo em um outro trabalho em que ele está na situação de seu chefe. Então, é preciso se importar sim com o que os outros pensam, mas viver escravo disso nos tira a paz, nos dá uma vida de angústia. Então, vamos lá. O que pensam os outros tem que ser contado, mas não pode ser armadilha para você viver refém dessas condições. Tá? Então vamos. Eu vou projetar a parte. E ao mesmo tempo queremos que uma vaga memória para você. Agora o que você. Moral, igual o Taylor falou, muita moral que as pessoas falam, mas também às vezes levar em consideração para não, sei lá. Um negócio assim, eu acho que é isso. Tipo, levar em consideração os dois lados, não ignorar só um nem o outro. Uhum. Não ser cínico, né, ao ponto de não se importar em nada com o que as pessoas pensam, mas o que ela falou também sobre a monja, né, sobre ter uma construção de segurança sobre você mesmo, né? Então, se a gente for pensar, né, por exemplo, vamos um exemplo prático. Alguém diz que você é ladrão, né? Então, você não é, você sabe disso, você está seguro disso. Por que se ofender? Por que deixar que isso te atinja? Né? Então, assim, a gente faz muito por nós mesmos quando estamos seguros de quem somos. Então, quem é você? Qual o seu valor? Qual a sua ética? O que do seu comportamento a gente pode entender como um comportamento que você se orgulha? E aí, se você está seguro de si, o outro pode achar o que for sobre você que você não vai se importar, né? E aí, não é cair naquela, né? Eu acho graça todo mundo que fala que todo mundo tem inveja, né? Nossa, pô, tem inveja demais de mim, fulano tem inveja de mim, tá falando de mim porque tem inveja. Esse tipo de gente me assusta, né? Fala assim, nossa, como assim? Quem é você pra... Que vida você tem, assim, para as pessoas terem tanta inveja de você? Se achar demais, né? Pra achar que todo mundo tem inveja de você. E aqui não se trata de ter inveja ou não, né? Mas de falar assim, estão falando de mim, não sei porquê, não sei, mas eu não vou me importar. Tem um ditado africano que diz, não toque tambor para maluco sambar, né? O que seria isso? Não perca seu tempo, né? Na frase de Cristo Jesus, jogando pérola aos porcos. Então a gente tem que saber também ignorar aí as opiniões para conseguir ter uma saúde mental
e ter também segurança, volto a dizer, do seu comportamento, né? De quem é você. E aí, nós vamos, antes de começar a nossa atividade, que eu vou passar para vocês, a provinha, eu quero que vocês anotem, a partir deste vídeo aqui, que vocês estão vendo aqui na tela, anotem 3 características da ética profissional hoje, tá? Isso vai servir para fazerem a atividade de avaliação. Então já anota aí, pega um papel, um rascunho e anote 3 características da ética profissional que vai aparecer no vídeo. Ok? Ok. Sim. Com licença, por favor, né? Que a gente chama aí de gentileza. A palavra gentileza vem de gentílicos, né? Então, assim, tem uma construção um pouco preconceituosa, como se existisse gente educada e gente não educada, né? Quanto, na verdade, se trata aí dessa ideia de respeito. E aí, a gente vai entender que, por exemplo, algumas culturas, né, que tem mais atenção a algumas coisas assim. Por exemplo, um amigo meu que estava falando de Londres, ele morava em Londres e ele falou que os londrinos nos tratamentos, eles exageram muito quando eles vão falar obrigado, é sempre muito obrigado, né? Quando vão pedir licença por favor, me dê licença, assim, como se fosse realmente algo de demonstrar muito esse sentimento de gratidão ou de perdão, enfim, com quem você nem conhece na rua. Aqui a gente é mais seco, assim, sobre tudo, né? A gente, enquanto generalização cultural também, porque não dá para dizer, né, que tanto que a gente tem famílias diferentes, pessoas que são mais gentis nesse ponto, né, que são mais educadas nesse ponto, mas, sobretudo, é a questão do respeito, né? Assim, você não precisa performar um oi, né? Um bom dia muito gentil, muito simpático, se você não é assim, né? Não precisa forçar, tem que ser natural, mas também não dá para passar, né? Uma ideia de bom dia, principalmente quando se trata aí de quem é você enquanto ser humano. Você encontra com uma pessoa todos os dias, por exemplo, no trabalho, né? Aquela pessoa que trabalha ali na portaria, e você vai passar simplesmente por aquela pessoa sem olhar nos olhos e desejar um bom dia. Então é uma questão cultural que passa também como um aspecto de sentimento, né? E faz o mundo do trabalho ser melhor, né? Trabalhar com pessoas que não são assim, né? Pode te deixar um pouco desagradável ir ao trabalho, né? Então, assim, o lugar de trabalho tem que ser, a gente tem que exercer simpatia, tem que exercer gentileza uns com os outros, mas também pensando, projetando aí uma visão eu já falei isso com você, já marquei muito isso, sobre a ideia de clima organizacional, né? Clima organizacional. Eu tinha um colega de trabalho que tinha dia que a gente ia falar bom dia pra ele falava, bom dia só se for pra você, pra mim tá péssimo. E a professora que ela não falava pessoal pra você, ela só falava assim, ó, dia. Não aula. E aí esse amigo meu, que era professor também, a gente trabalhava junto, ele tinha dia que ele, todos os dias ele tava mal-humorado e tal, mas, aí você vai aprendendo a conviver, que é o jeito da pessoa, mas também você tem que entender, né, se você é o outro lado, que não é simpático e tal, que você tem que contribuir pro clima ficar melhor, né? Você tem sua responsabilidade ali de construir um olhar sobre o outro, né? De olhar, inclusive olhar o outro, né? Olhar nos olhos e enfim. E a gente vê que muita gente tem aí no mundo do trabalho um encontro de amizades, né? Pessoas que vão ter um apoio emocional, afetivo, muito mais no trabalho do que em outras relações.
Às vezes passa tanto tempo ali naquele mundo do trabalho que não tem outras relações fora dali, né? Então, é entender que o trabalho nos faz humanos nessa amplitude, que ele nos faz viver, conviver com as outras humanidades, né? E eu falei isso para vocês. O que faz a gente ser gente é conviver com gente. Oi, pode falar. Professor, ele é mal-humorado porque ele não conhece a professora Maria Rosângela Maria. É a professorazinha boa, parece que o ser boa é um natural dela, sabe? Parece que não é coisa forçada e nem nada. Eu É acho boa que assim, por natureza mesmo no trabalho, com tanto de gente, né? Deve ser bem bom, né? Verdade, ser feliz toda hora. Professor, tem um negócio aí que ele falou que foi importante, que é tipo, você chega, aí você quer, tipo, se você quer ser bom com todo mundo, não quer arranjar confusão, quer ser amigável, aí você trata as pessoas bem e tal. Só que uma coisa ele tá certo, se não tratar as pessoas como se fosse da sua família, um amigo íntimo. Sim. Uma prudência, né? Assim, de ter uma noção de que, por exemplo, tem coisas que do meio do trabalho você não conhece o outro tanto, né? Então, se você forçar a amizade demais, você pode passar, inclusive, uma imagem negativa, né? Eu, particularmente, eu não gosto de pessoas que forçam a amizade demais. Eu logo me afasto, assim, eu acho estranho. Porque se você não deu intimidade, por que a pessoa tá falando? Então, assim, é evasivo, é violento, né? Eu gosto muito de uma passagem do livro do Pequeno Príncipe, do capítulo 21, né? O livro do Antoine de Saint-Exupéry. Quem nunca leu O Pequeno Príncipe perdeu metade da vida, tá? Se eu lembro até a página, você é louco. Na verdade, é sério. É o capítulo 21. E aí, no capítulo 21, ele encontra com uma raposa, né? O Pequeno Príncipe encontra com uma raposa e ele pede para ela brincar com ele, né? A raposa e o Pequeno Príncipe. Vocês nunca viram a Raposa e o Pequeno Príncipe, gente? Não, só Cinderela. É um... Professor, já segue. Só vi em teatro. Então, tem teatro, tem filme e tal, tem livro, tem de tudo na indústria cultural do Pequeno Príncipe. E aí ele encontra com a raposa e aí ela pede pra ele pede pra ela brincar com ele, porque ele tá procurando amigos, né? E ele fala, olha, a vida é tão sozinha, algo assim, né? Tipo, olha, eu procuro amigos, né? O que ela faz? Não, isso é verdade. O cara tá, tipo, sem amigos, ainda vai procurar ser amigo de animais. Aí esse cara aí tava sem amizade, viu? E aí, é um desenho, ó. Eu coloquei a imagem aí pra vocês verem. E aí, pra ilustrar a fala. E aí, o Pequeno Príncipe vai falar pra raposa assim: você, pra brincar comigo, né, você vai ter que se aproximar aos poucos. Primeiro você senta de um canto da grama e eu sento de outro. E aí cada dia mais a gente se senta mais próximo e aí quando vê a gente já cativou um ao outro, já conquistou um ao outro, né? Então, e aí o conquistar é exatamente a questão do se enfeitiçar, né? Conquistar no sentido assim de paixão, né? Quando você gosta de alguém. Eu não tô falando de amor, gente. É de gostar de um amigo mesmo, que você vai trabalhar junto e faz um laço de amizade. É uma coisa da ordem do encanto, né? O encanto é enquanto um feitiço, não no lado da bruxaria, viu? É o lado do aquilo que te pega no outro, o laço que o outro te conquista, né? Nossa, eu gostei daquilo, eu gostei do fulano, ele tem um jeito de falar que me conquista, que me laça. E aí o Pequeno Príncipe com a raposa, aí ele vai falar, olha, é preciso rito, né? Preciso ritual. O que é esse rito? É sentar cada dia mais perto. O ritual é cada vez sentar se aproximar sem ser evasivo, né? Porque a pessoa já chega, primeira vez que te viu, e aí já quer dar opinião sobre a sua vida, já chega mexendo nas suas coisas. Tem gente que é evasivo assim, né? E aí, opa, peraí, pode ter liberdade comigo, mas antes de ter liberdade, cria a intimidade. Aí quando eu falo cria, é porque todas as relações
né? Todos os afetos, os laços que a gente faz com as pessoas são criações. E aí, se são criações, elas vão ter o seu funcionamento por base das normas que você ajustar com essas pessoas. Então, as relações, os laços que nós fazemos, está numa ordem de contrato, pacto, inventado pelas pessoas que estão vivendo essas relações. E isso pode ser da ordem dos seus amigos, né? Você sabe o que é permitido, o que não é permitido naquela relação. Pode ser na ordem de um namorado, namorada. Pode ser na relação com seus pais, né? A relação que você tem com seus pais é um laço que foi inventado. Às vezes não da forma que você quis, né? Às vezes os seus pais te indicaram, ó, para funcionar comigo tem que ser assim. Então não tem negociação. Ou pode ter sido uma relação de parceria, de opa, eu quero que seja assim, pode ser assim, pai, pode ser assim, vamos ajustando. Então depende muito da fórmula que essas relações são inventadas. E aí por isso que é interessante fazer amigos no mundo do trabalho, claro, só que não confundir também a função que você tem na empresa com a sua amizade, né? Quando se trata aí da ordem, por exemplo, de uma hierarquia, né, de alguém que é subordinado você, ou seja, você responde, além de responder pelo seu serviço, pela sua responsabilidade, você responde pela responsabilidade de alguém. Esse é o líder, né? Responde pelas responsabilidades próprias e pela responsabilidade do outro. Porque de uma maneira direta ou indireta na empresa, quando você está dentro dessa estrutura de hierarquia, dessa rede de hierarquia, você faz compromisso com isso, né? De ter a responsabilidade do outro. E aí, se você tem um laço de amizade com essa pessoa, que é aí o seu subordinado nessa ideia, você precisa se implicar para pensar assim, opa, uma coisa é a amizade, outra coisa é o serviço, a produtividade. Então, é saber também separar as coisas, né? Isso é questão de maturidade. E o mundo do trabalho cobra muito isso. Profissionalismo, maturidade. Não vou favorecer ninguém por simpatia, da mesma forma também que eu não vou desfavorecer ninguém por antipatia, né? Tem muito disso, brigou e aí quer desfavorecer o outro. Então, a responsabilidade e esses deveres humanos dentro dessa conduta ética no trabalho tange isso, sabe? Administrar os laços afetivos, administrar os laços de amizade. E aí, sem contar também quando alguém se apaixona e namora dentro da empresa, acontece muito, né? Eu trabalhava numa empresa que lá não era permitido. Se você casasse com alguém da empresa, um dos dois tinha que sair. Era uma política da empresa, né? E aí, inclusive, eu conheci vários casais que conheciam lá dentro, começavam a namorar e um tinha que sair da empresa. E já outras empresas permitem. Oxe, isso é permitido por lei? É permitido sim. A empresa porque chama-se política interna, né? Então, as normas da empresa pode É que eles pensam que atrapalha, né? É porque a ideia deles é para não ter nepotismo, né? Como ela é uma empresa particular, ela é empresa privada, mas ela é auditada pelo serviço público, né? Essa empresa que eu tô falando que eu trabalhava, então como ela é auditada pelo serviço público, não pode ter essa relação, né? De marido, mulher. Por que não pode, gente? Porque num trato profissional, você não pode favorecer ou desfavorecer ninguém porque você gosta ou porque você não gosta da pessoa, né? O que está em jogo ali é a sua função, é o seu dever, e aí isso é ser ético, né? Enquanto funcionário daquela empresa, eu respondo por essas questões, eu respondo por esses deveres. E aí eu tenho que saber, volto a dizer, separar as coisas. E eu tô falando assim, já tive vários amigos e amigas dentro das minhas relações de trabalho, mas também sempre vendo que quando passa, isso dá problema, né? Porque isso vai diminuir a produtividade, enfim. Eu tenho uma coordenadora que ela era minha coordenadora e era muito minha amiga. E ela foi minha coordenadora há anos e anos. E aí depois a gente, por causa da relação do trabalho, a gente decidiu não ser mais amigo, porque ela era minha coordenadora. E para não misturar as coisas, a gente viu que estava misturando, a gente separou as amizades
E, inclusive, a gente não é amigo, depois a gente não voltou a ser amigo. Eu até saí da empresa, mas a gente não voltou a ser amigo. Então, Nossa, mas que são, doideira. Que são triste. não, mas são coisas a se considerar sobre essa responsabilidade com os laços que você faz dentro do trabalho, né? É ter maturidade para gerenciar essas questões. Aí, vamos a essa. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, já está quase na hora do intervalo. Eu vou mandar para vocês fazerem a leitura desse artigo e eu vou ler com vocês alguma parte dele agora, antes do intervalo, para depois deixar vocês fazerem a provinha, entre aspas, prova, que não é prova, é só uma verificação de aprendizagem, só está verificando se vocês aprenderam. E aí eu vou passar, aí eu deixo para vocês fazerem depois do intervalo. Pode ser? E aí, então, aí ele já começa o texto falando, né? Cadê o nome do autor? José Roberto Marx. Ele já começa falando uma citação do Mário Sérgio Cortella, que nós falamos sobre ele nas primeiras aulas, ele definindo lá a ética, lembra? O conjunto de princípios e valores que usamos para decidir as 3 grandes questões da vida: quero, devo e posso, sendo que nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso. Aí aqui ele traz uma outra citação, ele diz aqui: é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Nesses últimos anos, ter esse cuidado fez ainda mais sentido, pois testemunhamos uma crise no Brasil sem precedentes, que além da economia e política, trouxe à tona uma enorme crise moral. Né? Nós temos visto aí essa ideia das pessoas questionando, e a gente falou sobre isso também muito nas nossas aulas, sobre o que é certo, o que é errado, e se o que o outro faz de certo e errado, o que isso de fato interfere, né, na minha vida, no meu viver. E ética tá aí no texto também, se vocês descerem lá embaixo, falando vou pedir isso também, que ética, a origem da palavra é grega, né, o termo ethos, que por sua vez significa costume superior, bom costume, né, aquilo que pertence ao caráter, e também é a área da filosofia que se ocupa de estudar a moral, o ser humano, ou seja, suas condutas em todos os contextos. Um profissional de caráter é aquele que tem sempre comportamentos corretos e que vai conduzir aí as suas ações baseadas em bons princípios. E, pessoal, se tratando de ética, diz o texto lá, não adianta parecer ético, é preciso ter uma moral idônea, né? E que seja comprovada por atitudes concretas. Então não adianta você pensar sobre o seu comportamento, estar de bem com a sua consciência. Você precisa viver a partir disso, né? Ter uma moral, um comportamento nas suas atitudes, que as pessoas, a gente falou muito disso hoje, inclusive, né? Então vou também cobrar isso na atividade, viu? Tem uma questão que é isso. Em se tratando de ética, não adianta parecer ético. É preciso ter uma moral idônea e que seja comprovada por atitudes concretas. Que é idônea? Idônea é aquilo que é referido ao caráter mesmo. Idônea é tipo o seu caráter. Então, essa ideia do moralmente adequado, né? Aquilo que é. O que é moralmente adequado? O que é indicado? O que é esperado sobre o seu comportamento? Digamos aí, o seu ideal, né? O seu ideal. O seu ideal para os outros e não para você, né? Então, o que expressa confiança, os outros vão confiar em você. Por quê? Porque você agiu moralmente adequada, né? E é isso. Voltando então aqui. Aqui. Então, o que é ética profissional, né? Você é o que você faz, lembre-se, ele diz lá, né? Lembre-se sempre disso, pois do mesmo modo que observamos o comportamento dos outros, também estes nos observam. Então, eu falei isso também hoje com vocês, as pessoas vão nos marcar a partir do que nós representamos para elas.
representamos, né? O teatro da vida, o seu personagem, quem é você, como você se coloca. Então os outros vão te marcar a partir daí, né? Você vai marcar os outros a partir desses traços, de como você atua, como que é o seu personagem. Então pouco importa o que passa aí na sua consciência, né? Então ética não é sobre ter consciência. Eu já falei isso para vocês. Ah, ter uma consciência limpa tá bom? Não. Consciência limpa não é sobre isso, né? Não é sobre isso que se trata uma pessoa ética. Por quê? Ela exige prática. Na prática, isso proporciona às pessoas a oportunidade de exercer suas funções de forma decente e confiável. Eu falei muito isso para vocês. A empresa tem que formar ambientes saudáveis, eticamente saudáveis, para que as pessoas, os seus colaboradores, tenham a oportunidade de exercer a sua função e de aprender a viver, aprender a respeitar os outros. Então, as empresas precisam desse compromisso ético, né? Sem desrespeitar os valores e prover resultados positivos, sem que isso tenha que para isso tenha que burlar regras ou trapacear, né? Então, viver aí sem precisar viver trapaceando os outros. Poder trabalhar numa empresa que preza pela ética como um valor indispensável faz com que seus profissionais sintam-se parte de algo maior e que estão contribuindo para um mundo melhor. Então, isso, tá? Lembrem aí dessa expressão, mundo melhor, né? A empresa, ela tem sim essa questão de responsabilidade socioecológica, nós falamos bastante disso ontem, falamos de ecossocialismo, e aí depois ele vai falar alguns exemplos de ética no material. Então, a responsabilidade, que ser responsável é ter hombridade de assumir um compromisso, né? Responsabilidade é arcar com as consequências das suas escolhas. Então, você tem vivido isso, você fez isso, você tem... você bebeu e dirigiu, ou então arque com as consequências de ser parado em uma blitz e ter uma multa cara, porque realmente é grave a sua infração, né? Tenha ombro para sustentar as consequências disso, né? Se responsabilize, hombridade, assumir aí compromisso verdadeiro com as consequências dos seus atos e autos também. Integridade, retidão, né? Tem aí, falando de meritocracia, de falar de valorização do mérito, ou seja, as empresas valorizar você pelo que você entrega, né? Pela sua capacidade de se entregar, pelo seu mérito. Não acredito naquela meritocracia de achar que quem tem sucesso é porque foi bom. Tem muita gente boa que não teve oportunidade. A capacidade de reconhecer os erros é também um princípio ético, viu? Reconhecer os erros, tudo bem, né? Tem gente que tem uma dificuldade enorme de reconhecer os seus erros e fica feio, porque a pessoa começa a mentir. É muito mais bonito você falar, nossa, eu não tinha percebido, vou pensar sobre isso. Errar é, inclusive, um princípio para acertar. Congruências, equidade, e aí, então, essa ideia de ética sempre. Pessoal, vamos para o intervalo e depois do intervalo eu passo para vocês a atividade avaliativa. Pode ser? Pode. Pode. Vão lá. Daqui 10 minutos a gente regressa.